Número 1. Saitama é bem mesquinho quando se trata de dinheiro. Muitas vezes ele tenta obter comida através de caças na floresta ou até mesmo monstros estranhos que ele encontra por aí. 2. Apesar de Saitama já ser o mais forte do mundo, ele ainda continua com seus treinos matinais diários. Número 3. Devido à sua aparência, a maioria dos seus inimigos tendem a pensar que Saitama é fraco, mas alguns poucos conseguem sentir a sua verdadeira força antes de entrarem em combate. Eles foram Kabuto, Boros e Orochi, que sentiram algo como uma presença dentro de Saitama, indicando que o seu poder pode ser sentido. E isso pode até mesmo nos levar a algumas teorias. Aqui no canal já tem um material teorizando sobre os deuses em One Punch Man, que não são apenas um, como dito até o momento, e sim vários. Eu vou deixar esse vídeo no card para você conferir na sequência. E se você gosta de One Punch Man, se inscreva no canal e ative o sininho com todas as notificações. Número 4. O número de Saitama como herói é 03402. 5. O nome de Garou significa lobo faminto, o que já faz sentido, já que ele caça heróis. Número 6. O ilustrador de One Punch Man disse que faz referências a Bruce Lee ao desenhar Garou. 7. Tanto o Garou quanto o Saitama tiveram infâncias desagradáveis, e ambos tiveram oportunidades muito semelhantes. Porém, Saitama se tornou um herói, enquanto o Garou decidiu se tornar um vilão. Número 8. Em entrevista, o autor foi perguntado como o Garou faz suas necessidades e toma banho, e ele disse que ele usa banheiros públicos. Número 9. As linhas pretas que Sonic tem em seus olhos são uma referência a um outro mangá do autor. Murata escreveu um mangá que se chama A-Shield 21, e lá tem um personagem muito semelhante. Número 11. Quando Sonic estava preso, seu número era 4188. Número 12. As ferramentas que Sonic usa durante as suas lutas são compradas em lojas normais. Número 13. Em uma luta mano a mano, Flash e Genos terminariam empatados. Número 14. Apesar de Genos ser um ciborgue, ele não se dá muito bem com a tecnologia e não consegue usar equipamentos eletrônicos muito avançados. Número 15. Um dos movimentos de Genos se chama Machine Gun Blow, que é uma referência a Street Fighter. 16. As lágrimas de Genos são feitas de óleo. 17. A única coisa no corpo de Genos que ainda é humano é o seu cérebro. Todo o resto se tornou partes mecanizadas, mas ele ainda possui a capacidade de comer. E ele pediu isso ao seu doutor, exatamente para que ele pudesse se alimentar como um ser humano. Número 18. Todo o corpo e a aparência de Genos são exatamente baseados na sua antiga forma humana. Número 19. Genos tem algumas ferramentas para uso doméstico, como aspirador de pó, ar quente e outras coisas. 20. Genos também carrega o seu diário, que é o diário de treinamentos, onde ele coloca detalhadamente todas as palavras que são faladas pelo seu sábio mestre Saitama. 21. Apesar de Genos ser a prova d'água, ele não consegue nadar, graças a seu grande peso. 22. E o autor afirmou que Genos, caso ele tivesse uma nacionalidade do nosso mundo, ele seria alemão. 23. A coisa que Tatsumaki mais ama é treinar ao ar livre, sem nenhuma limitação. E a coisa mais importante para ela é a sua irmã. 24. O que Tatsumaki mais odeia é ser subestimada devido à sua aparência frágil, já que alguns heróis são extremamente musculosos e maiores que ela e não têm nem 1% do seu poder. 25. Apesar de King não ter feito nada para virar herói, ele teve muita sorte. E talvez esse seja o grande poder dele, a sorte exagerada. Tatsumaki o respeita e mostra isso em várias ocasiões. 26. Quando o autor estava falando da nacionalidade de cada um dos personagens, ele disse que Tatsumaki e a sua irmã seriam francesas. 27. Apesar de parecer bem mais nova que a sua irmã, Tatsumaki é 5 anos mais velha. 28. Tem pavor de engarrafamentos de trânsito e não gosta de coisas baratas. Ela gosta de coisas caras e luxuosas. 29. Foi baseada em uma lenda de um yokai, que é um tipo de ser espiritual. Seu nome era Yuki-onna, e ela era famosa por sua beleza de tirar o fôlego de qualquer um que a visse, e ela costumava aparecer no meio das nevascas. 30.
Quando era criança, é mostrado que ela brincava com uma bola semelhante a uma lua e um coelho de pelúcia. Esses brinquedos fazem referência a uma lenda, uma antiga lenda do folclore oriental, que se chama o Coelho da Lua. 31. No início, no seu primeiro desenho, Boros se parecia mais com um humano e tinha uma aparência menos imponente. Seu design foi refeito para ele ficar mais imponente e parecer mais com um alienígena. 32. Segundo o autor, em uma luta de Boros contra Garou, Garou poderia levar vantagem no combate físico. 33. O nível de ameaça de Boros é de dragão ou superior. 34. Boros é um dos poucos inimigos que já deduziu o tamanho do poder de Saitama sem julgá-lo apenas pela sua aparência. 35. Saitama teve um sonho, onde ele lutava com uma raça subterrânea que dava muito trabalho, e aqueles combates deixavam ele animado. E a luta de Boros contra Saitama apresenta muitas semelhanças com a luta que ele teve nos sonhos contra os subterrâneos, incluindo até mesmo as poses. Isso cria uma conexão entre o primeiro e o último episódio da temporada. E isso destaca ainda mais Boros, que conseguiu fazer Saitama sair do tédio e entrar em um combate. 36. Boros foi o primeiro oponente de Saitama que sobreviveu após levar um dos seus socos. E o próprio Saitama disse que ele era o adversário mais forte que ele já tinha enfrentado até o momento. 37. O protetor de mão de Atomic Kamikaze foi censurado. E no anime, eles trocaram completamente o símbolo dele. 38. O Atomic Kamikaze tem esse nome exatamente por conta da sua esgrima de corte de átomos. 39. O nome Kamikaze é dividido em dois. Kami, que significa Deus, e Kaze, que significa vento. Algo que pode ser traduzido como vento divino. Esse termo foi criado em 1281 no Japão, quando o país estava sendo invadido pelos mongols e um tufão destruiu todo o exército inimigo. Desde então, a palavra kamikaze se popularizou e nomeou várias coisas de diversas formas diferentes. 40. Shield Emperor é um professor. Nas suas horas vagas como herói, ele dá aulas. 41. O nome Silver Fang é uma união de Silver, prata e Fang devido à sua técnica, sendo que Silver Fang pode ser traduzido como presas de prata. 42. O punho esmagador de rochas com fluxo de água é uma das técnicas que Silver Fang mais demorou para desenvolver, e ele tem várias cicatrizes por conta dos treinamentos envolvendo essa técnica. 43. Silver Fang, na sua juventude, seria de longe o mais forte de todos os heróis da sua geração. 44. Watchdog Man é baseado no Hachiko, um cão Akita japonês que é lembrado por sua incrível lealdade, e tem uma famosa estátua dele em Tóquio. 45. As atividades de Watchdog Man estão estritamente limitadas à cidade Ki, e parece haver razões ocultas por trás disso. 46. Watchdog Man apareceu em um dos monitores na sala da Casa de Evoluções, fazendo muitos fãs teorizarem que o corpo dele já foi modificado. 47. O monumento onde o Watchdog Man fica é localizado perto de uma estação de trem, e é uma região bastante movimentada. 48. Esse herói também já fez referência ao cão mitológico grego Cerberus, na verdade 2 vezes. A primeira vez foi numa capa de Halloween de One Punch Man de 2017, onde ele foi retratado com 3 cabeças. E a outra vez foi em Ace Shield 21. No esboço, o autor também colocou ele com 3 cabeças. 49. O prisioneiro Puri Puri, com seus poderes angelicais, poderia derrotar o corvo que caiu ao tentar atacar a casa de King. 50. Na capa de Halloween de One Punch Man de 2017, Puri Puri foi retratado como um querubim do amor, em referência ao seu estilo de anjo e à sua personalidade. 51. Em algum momento, o seu nome de herói foi alterado. 52. O herói número 1, King, o mais poderoso de todos os heróis, gosta mesmo é de silêncio, paz e do seu videogame. E o que ele não gosta são de multidões, barulhos e principalmente de monstros. 53. O nome de King foi escolhido devido a ele ter derrotado monstros de desastre nível demônio. Assim, ele é nomeado como o Rei dos Heróis. 54. Shield Emperor criou um dispositivo para medir a força de Saitama e King.
e eles mostraram resultados indefinidos. Ele chegou à conclusão de que havia apenas duas únicas respostas. A primeira, muito provável, é que o usuário teria pouco poder para ser medido, e a outra é que o usuário teria poder demais para ser medido. A varredura de Saitama também fez com que o dispositivo quebrasse sem que ele percebesse. 55. Entre o mundo dos heróis, há muitos rumores sobre as lendas do que o King já fez. A sua vida como herói é muito emocionante e ele está sempre derrotando monstros extremamente poderosos. Pelo menos é isso que a maioria dos heróis acreditam. 56. King é o único personagem da série que conseguiu uma fama tão grande que consegue gerar uma extrema intimidação em seus inimigos. 57. Segundo o autor, King permanecerá do jeito que ele é e não ganhará mais poderes do que ele já tem. 58. A sorte de King é uma espécie de poder passivo, que muito provavelmente nem ele mesmo sabe como usar. 59. Nessa mesma capa de Halloween de 2017, King foi retratado como Frankenstein. 60. Metal Bat realmente pode tomar conta sozinho de uma ameaça nível dragão. 61. Segundo o autor, a situação contra a Associação de Monstros poderia ter sido diferente caso o Metal Bat estivesse presente. 62. Também foi revelado que Garou teria perdido a sua vida, e não somente a luta contra Metal Bat, caso a irmã dele não tivesse interferido. 63. Metal Bat solicitou para que fosse criado para ele um bastão indestrutível, já que todos os outros que ele tentou usar antes desse se quebraram de alguma forma. 64. Apesar de ser muito forte e ter uma habilidade gigantesca, ele tem a menor inteligência entre todos os heróis classe S, segundo os testes da própria Associação de Heróis. 65. As roupas de Metal Bat foram baseadas em delinquentes japoneses. 66. Na sua versão de Halloween, Metal Bat foi retratado como um Oni de 2 chifres. 67. Há rumores de que Bofoi tem um imenso exército robótico, a ponto de fazer frente a toda a Associação de Heróis, a ponto da Associação de Heróis temer que ele um dia se torne um inimigo, pois o seu poder de fogo é muito grande. 68. Bofoi também tomou posse da nave de Boros e a levou para um local secreto, no qual ele está estudando, desenvolvendo e aplicando as tecnologias alienígenas. 69. De acordo com Drive Knight, ele pretende dominar o mundo com seu exército de robôs, mas primeiro ele precisa enfraquecer a Associação de Heróis. 70. O robô quadrúpede que é usado na reconstrução do QG da Associação de Heróis é baseado no AT-AT de Star Wars. 71. Bofoi também está no topo, como um dos heróis mais inteligentes da classe S. 72. A Centopeia Anciã foi o primeiro monstro nível dragão a ser revelado. 73. Uma vez em entrevista, o autor disse que poderiam existir outras centopeias muito mais poderosas do que a Centopeia Anciã. 74. As centopeias de One Punch Man são baseadas no conto japonês Omukade, onde as centopeias gigantescas da mitologia se enrolavam à volta das montanhas e seus corpos eram simplesmente impenetráveis. 75. A Centopeia Anciã foi o primeiro monstro nível dragão que Saitama usou sua série séria para destruir. E ele fez isso por puro estresse, pois ele tinha acabado de perder 81 vezes para King no videogame. 76. Tank Top odeia colesterol, carboidratos, poderes psíquicos e máquinas. 77. As sutis diferenças entre as citações de Deus na história de One Punch Man, sendo que até o momento foi referenciado um deus na lua, um deus na terra e um deus aprisionado. Esses três podem ser um só, ou representar 3 entidades separadas. Depois confere lá o vídeo que eu fiz falando sobre isso. 78. A origem do nome do herói Darkshine vem de treinar seu corpo para ser tão duro e tão resistente quanto o aço. 79. Boros é o único monstro já mostrado até agora que tem a capacidade de sozinho destruir um planeta inteiro. 80. O autor afirmou que Boros é um dos seus personagens favoritos. 81. No seu primeiro esboço, Orochi se parecia com uma planta cheia de tentáculos. 82. Orochi é o segundo monstro a ficar consciente após ser derrotado pelo Saitama. 83.
Durante 2 anos, nenhum herói foi recrutado diretamente para a classe S. Quem quebrou essa estatística foi o Genos. 84. Flash escolheu seu próprio nome de herói. 85. Antes de criar One Punch Man, o autor trabalhou em um mangá que se chama Garou. 86. Blast, seu visual e assim como sua personalidade e seu estilo de vida são baseados no Superman clássico. 87. Blast parece ter ligações com Deus e conhecer os seus segredos. 88. Quem toca nos cubos misteriosos consegue se comunicar com Deus e ouvir a sua voz na sua mente. Esses cubos estão por algum motivo espalhados pela Terra há muitos anos e algumas pessoas os caçam e os colecionam. 89. Saitama tem alguns problemas de memória e ele acaba se esquecendo de algumas coisas como o nome dos seus inimigos, por exemplo. 90. Alguns dos ataques de Puri Puri são baseados no anime Sailor Moon. 91. O design de Vaccine Man realmente foi inspirado em Piccolo de Dragon Ball. 92. O autor fez referências dos seus heróis e vilões favoritos na sua obra, entre eles o Chapulin Colorado. 93. A Casa da Evolução foi a primeira organização a ser introduzida na série. 94. O exame de admissão de heróis é gratuito e ele ocorre aleatoriamente. 95. Saitama, sua careca e suas roupas são baseadas em Anpanman, um herói de um desenho japonês, só por acaso bem famoso no Japão. 96. Saitama é o nome de uma cidade japonesa, que fica próxima a Tóquio e tem mais de 1 milhão de habitantes. 97. One Punch Man não era para ser levado a sério. O autor estava querendo testar um novo software de edição de mangás e decidiu escrever uma paródia de mangás shonen. O sucesso foi tão grande que ele teve que ir publicando novos capítulos. 98. Em 2014, One Punch Man foi indicado para um dos prêmios mais importantes de mangá que existe no mundo. 99. Algumas pessoas pelo mundo tentaram fazer o treinamento do Saitama, seguindo à risca todos os métodos. Nenhum deles nunca conseguiu terminar, sendo que a maioria das pessoas tiveram graves lesões por todo o corpo. 100. Apesar de Saitama já ter feito participação especial em alguns outros jogos, One Punch Man ganhou o seu próprio jogo em 2019, com versões para PlayStation 4, Xbox One e PC. O jogo possui vários idiomas, entre eles português do Brasil. E se você veio até aqui, capricha aí no seu like para fortalecer aqui no canal. Se inscreva e ative o sino de notificações para receber novos vídeos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.